Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas, e em seu ensinamento dizia-lhes: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, ela foi queimada, e como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre as parábolas. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Mas não têm raiz em si mesmos, são inconstantes. Quando chega uma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra, e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, e recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação. Para possuir Deus plenamente, é preciso nada ter, porque se o coração pertence a Ele, não pode se voltar para outro. São João da Cruz. Um bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 28 de janeiro, quarta-feira. Hoje o Evangelho nos apresenta a parábola do semeador. O semeador é aquele que semeia a palavra de Deus. É o Senhor. A semente é a palavra que cai no coração dos homens que se torna o terreno. Qual é o meu terreno? Será que eu tenho sido aberto a essa fecundidade do amor e da bondade de Deus? Será que a palavra de Deus tem encontrado profundidade no meu ser e no meu coração? Nós, quando deixamos com que essa palavra de Deus caia em nosso coração, nós nos transformamos. Nós nos transformamos efetivamente naqueles que anunciam também a palavra de Deus. Uma palavra que se torna vida, uma palavra que se torna força, uma palavra que se torna ações. A fé transformada em ações através dessa palavra do Senhor que foi capaz de moldar o homem como um ser presente da sua própria luz, do próprio ser de Deus. Muitas vezes o mundo se torna um empecilho para que nós possamos acolher essa palavra. Quantas são as preocupações, quantas vezes o individualismo, quantas vezes o materialismo, quantas e quantos obstáculos nos impedem de abrir-nos efetivamente, totalmente a essa palavra de Deus no transcorrer da nossa vida. Para nós, muitas vezes, a semente de nossas boas obras pode parecer pequena. No entanto, tudo que é bom pertence a Deus e, portanto, humilde e lentamente dá frutos. O bem, recordemos, sempre cresce de maneira humilde, de maneira escondida, muitas vezes invisível. E assim, essa semente de Deus que cai no coração do homem, ela cai de maneira que muitas vezes nós nem percebemos. Mas quando nós abrimos o nosso coração, nós estamos aos poucos transformando a nossa vida, transformando a vida dos nossos irmãos, deixando com que essa palavra de Deus se torne
efetivamente presença de Deus, pertença de Deus no transcorrer da nossa vida. Podemos ainda colher a palavra de Deus como um solo que crescem arbustos espinhosos. E os espinhos são os enganos da riqueza, do sucesso, das preocupações mundanas, dizia Papa Francisco. Aí a palavra permanece sufocada e não dá fruto. Quando nós permitimos que lentamente essa palavra de Deus possa ser transformação e cair no coração, nem vamos vendo muitas vezes o quanto vamos alcançando a maturidade em Deus. Mas quando as preocupações, os enganos da vida tomam conta do nosso ser, dificilmente existe um lugar para Deus. Pertencemos a outras coisas, pertencemos a um outro sentido de vida e não a Deus. A quem pertencemos? Santa Teresinha dizia: não sou um guerreiro que combateu com armas terrestres, mas com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim nós combatemos o nosso dia a dia com a espada de Deus, que é a sua palavra, com o ser de Deus, com a graça de Deus, com o Espírito Santo que age em nós, por nós e através de nós. Quando o nosso coração é o terreno fértil, aberto a essa presença de Deus. Que terreno tenho sido? Um bom dia a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.